Espera aí rapidinho. E isso é importante que vai para a Nacional. Você sabe que tudo que fica gravado aqui, a Nacional tem acesso. E é um privilégio para ele. Bom, agora está gravando, vou voltar aqui. Então, apresentar o professor Cláudio. O professor Cláudio tem uma vasta publicação nessa área da ludicidade, não é? Ele é palhaço, ele é artista. Então, professor Cláudio, tá contigo a palavra, tá? A gente está gravando aqui, é bom que fique registrado até para a Nacional também, tá bom? Bom, obrigado, professor Charan, pelo carinho, obrigado pela Estácio, pelo convite também. Então, eu sou pedagogo. Pessoal, boa tarde, boa tarde a todos e todas, né? Primeiramente, eu sou pedagogo, sou tecnólogo em gestão ambiental urbana também, sou consultor da área ambiental, né? Mas a minha paixão mesmo é pela educação, pela pedagogia. Tenho um trabalho voltado com um palhaço pedagógico, que é uma ferramenta didática que eu criei de 2018 para cá. E tenho duas especializações, né, em práticas inovadoras da educação e em docência do ensino superior com metodologias ativas de aprendizagem. Mas é isso. Então, eu venho trabalhando com a educação desde 1998, né, desde o século passado, né, professor? Então, literalmente. Então já tem uma caminhada boa aí. Eu trabalhei tanto em escolas de educação infantil, como em escolas de ensino fundamental, com trabalho com crianças com vulnerabilidade social também, e no ensino superior, de 2018 para cá, no ensino superior. É isso, vamos lá, vamos compartilhar aqui os slides. Aqui é abrir bandeja de compartilhamento, né, professor? Isso, ou pode ser também pela sua área de trabalho, tanto faz, que você se sentir mais à vontade, porque pode ser por um ou por outra via. Isso, aqui, aí eu tô vendo a tua tela aí. Né? Deixa eu... Enquanto você arruma aí, professor Cláudio, eu tô aqui com aparelho, gente, quem usa aparelho, olha, já tá no céu, viu? Porque como dói, né, gente, por dentro, assim, quem já usou aqui sabe como é que é. Ai, gente, é difícil demais. Mas vamos que vamos, né? Alguém quer entrar? Magda queridíssima. Já, Magda, eu chamo a Magda de Magda, não tem jeito, eu chamo ela da... Regina também, seja bem-vinda. Oi, professor Charan. Que felicidade, Magda, que você está aqui. Que bom que você está aqui. O professor Cláudio, ele está aqui arrumando aqui os slides dele, mas ele já começou, tá? Depois eu quero falar contigo sobre uma reunião, um congresso internacional de educação que você já está intimado, tá? Vai ser online mesmo? Amo docência. Sinto muita falta da sala de aula. Certo, então vamos... O meu trabalho agora é um pouco diferente, mas eu amo a docência. Ah, docência é tudo de bom, eu também gosto demais. Sim. Professor, compartilhou ou não? Compartilhou. Para mim aqui eu estou vendo. Aliás, o Fernando Pessoa, ele era judeu, viu? Ô, professor, vamos lá. Era judeu, né? Era judeu. Ele só morreu sem saber disso. Mas a história revelou. Verdade. Vamos voltar aqui só para mostrar o título para vocês. É o Brincar e a Criança, que é uma das ações, né, professor Charan? É uma das ações voltadas para a Brinquedoteca da Estácio, tá bom? De Brasília. Então, aqui é um poema, eu trouxe um pouco de arte. A arte é extremamente necessária para a educação. Então, eu trouxe um pedaço, um fragmento do poema de Fernando Pessoa. Esse poema foi escrito em 1933, tá, pessoal? Ó, quando as crianças brincam, e eu as conheço e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Então, grande Fernando Pessoa. Eu gosto muito dos poemas dele, são poemas muito anímicos, né, de alma.
Aqui é o nosso objeto de pesquisa. O que é para vocês aí, hein? O que vocês veem? Eu queria que alguém comentasse. O que vocês veem nessa imagem? Oi, professor, licença. Oi, quem é a Monique? Não. Não, a Sully. Ô, Sully, Então, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? O que você vê, Sully? Então, eu vejo uma atividade lúdica, né? Crianças, além de estar brincando, se divertindo, estão aprendendo, né? Tem aqui a interação também, né? O contato, né? A socialização. Estou abrindo aqui para enxergar melhor. Tudo bem. É isso, professor. Uma atividade lúdica que a criança aprende brincando, né? Se divertindo, que eu acho que seja, penso, né? Não acho, penso que seja a melhor forma de aprender, porque pela criança estar feliz. E quando ela está feliz, se divertindo, brincando, ela absorve mais a aprendizagem. Exatamente, perfeito, muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ó, veem que é um espaço, é um ambiente do pátio, né, da escola, um ambiente aberto, um ambiente onde a criança se sente muito à vontade, um ambiente propício para a criança trabalhar sua criatividade, sua autonomia e assim por diante. O que mais? Alguém quer comentar mais? Tá tendo alguma coisa no chat, tá? Alguém está comentando alguma coisa, professor. Professor. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Vou acessar aqui o chat. Tá abrindo aqui. Meu Teams, às vezes ele tá querendo... Na Casa Azul, Felipe Augusto, valorizamos muito o aprendizado por meio do brincar. A Magda. Ok, perfeito, Magda. Muito bom. Obrigado, professor. Eu digo uma coisa para vocês. Desses anos de experiência, essa é a frase que me vem, que me alimenta o coração, que me alimenta a alma e que eu quero deixar para vocês de início. A criança vê pelo simples. Não adianta a gente colocar coisas complexas para as crianças, porque elas veem pelo simples. Tá? Então fica a pergunta, e queria que vocês respondessem. Se ela vê pelo simples, então por que colocar brinquedos complexos e mega fabricados para a criança brincar? Fica a indagação. Queria que vocês respondessem. Professores, eu vou dar só uma palavrinha. Nós temos vários projetos na casa onde nós valorizamos o brincar por meio da construção dos brinquedos. Então, os educadores, eles promovem muito a construção dos brinquedos a partir de coisas simples, como sucata, material reciclável, fazendo com que a criança interaja, né, valorize e utilize também o cognitivo dela, né? Nesse ato de transformar aquela parte que para muitos, né, se considera lixo, nós transformamos isso em brinquedo, instrumentos e fazemos até apresentações junto às outras crianças da casa nessa fase, né, da nossa biblioteca, que eu creio que é uma brinquedoteca também, né? Porque a educadora, ela trabalha muito essa parte lúdica com as crianças. Então, o fato das crianças aprenderem a verem o simples, isso aí é fantástico, porque é nesse ato de brincar, né, de produzir o seu brinquedo, de brincar, a partir dali contar histórias, né, ela traz a emoção dela. Então, ela vê pelo simples mesmo. Muitas vezes, se você entregar um brinquedo muito rebuscado, ela nem olha. Agora, se você entrega um bem colorido,
em que ela vai interagir com ele, então esse processo de aprendizagem aí é muito mais fácil. Muito bom, professora Magda, muito bom. Mais alguém? Queria que vocês comentassem, viu? É importante vocês começarem a questionar questões da educação. Bom, boa tarde, meu nome é Regina. Eu até escrevi no chat aí, mas eu não consegui escrever meu nome, mas eu entendo que os brinquedos complexos são mais o atendimento da expectativa dos pais do que da própria criança. Porque criança gosta de desenvolver com a criatividade dela, ela gosta de brincar com a criatividade. E os pais já têm uma necessidade de suprir aquelas coisas que a sociedade lhe impõe, né? Que é conquistar algo maior. Então, eu acredito que é mais da sociedade do que da própria criança. Muito bom, hein, Regina? Muito boa essa perspectiva, hein? Realmente é uma ansiedade, é uma angústia dos pais de encher as crianças de brinquedos mega fabricados, mega elaborados e não tem essa necessidade interna da criança, né? A criança realmente trabalha com simplicidade e vê de outra forma, né? Vê em outra perspectiva que é a dos pais. Muito bom, Regina. Obrigado, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Quem mais? Oi, professor. Eu de novo. Oi. Vamos falar. Então, em uma das aulas que eu tive com a professora Rosalina, ela sempre bateu nessa tecla, né, sobre você confeccionar com as crianças o próprio brinquedo, né? E um dos estágios que eu fiz em escolas particulares, né, as crianças, assim, a maioria, quando a gente brincava com caixa de ovos, carrinho de caixinha de fósforo, vai e vem de garrafa PET, era a felicidade deles. Assim, a gente ia juntando aquilo dito lixo, né, reciclável lá, a gente ia juntando, confeccionando, cada um seu, assim, foi a alegria deles, em vez daqueles brinquedos caros, né, que eles ganham, tudo assim, e eu vejo assim que realmente é a alegria das crianças esses brinquedos, eles mesmos confeccionar o próprio brinquedo. Porque uma coisa que eu vou até comentar sobre a autonomia da criança, né? O que para mim, o grande objetivo, não sei se o professor Charan concorda, né? Se vocês concordam também, se Regina concorda, o grande objetivo de uma escola é trabalhar a autonomia da criança. A criança, quanto mais autônoma ela ficar, ela se fortalecer na autonomia, é melhor para ela, porque é isso que o mundo precisa, né? Ali onde ela estiver convivendo, com a sociedade que ela estiver convivendo, ela precisa de autonomia. Então, esse é o grande objetivo de uma escola, na minha opinião. Muito, muito obrigado, viu, pela sua opinião. Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá, um de cada vez. Olá, professor Cláudio, boa tarde, tudo bom? Grande Cássio. Não sou da pedagogia, mas gosto muito de algumas coisas da área da educação, né? E o que me vem com essa pergunta e também por já ter trabalhado um pouco na área de infantil, né, lá no passado, eu percebo que muitas vezes a gente tem um comércio também por trás, né? As crianças, elas estão muito atentas ao comércio, entendeu? Ao que o outro tem. Então, a própria propaganda, ela influencia muito também, né? A criança querer ter brinquedos complexos. E aí há uma certa intimidação para o pai, para a mãe, para comprar. Olha, eu quero aquele brinquedo, daquela propaganda, do comercial, porque o meu coleguinha tem. E isso, de certa forma, vai tirando, né, um pouco esse brincar mais lúdico, né? De você criar, de você propor, porque o pai vai
E aí vai entrar uma série de fatores, a questão do tempo, que às vezes o pai diz que não tem para brincar com a criança, então ele prefere passar numa loja e comprar um brinquedo, e tá aqui o brinquedo que você me pediu, e isso vai se distanciando. E um outro adendo que eu coloco é que trazer esse brincar para dentro de casa em épocas de pandemia é muito importante. Porque se é complexo, então tem que fazer que descomplique, né? Tem que descomplicar. Tem que fazer algo mais natural, mais lúdico, mais real. Fazer a criança se socializar em família, em criar, em montar, em pegar palitos de coisas simples, né? Garrafinha PET, palito, como vocês aí da área da pedagogia fazem muito, essa coisa mais lúdica, né? Acaba se tornando um pouco mais fantástico, porque você constrói desde o primeiro momento com a criança. Olha, vamos construir um brinquedo, a gente vai ali elaborar, a gente vai fazer todo o processo e aí vai se tornar uma coisa gostosa. E aí cai por terra um pouco essa questão só do consumismo, porque hoje o que eu percebo, professor Cláudio, é que a criança está muito no consumismo. A própria mídia está levando a criança a consumir brinquedos complexos, e a propaganda está estimulando, eu quero aquele, e aí quando você traz essa coisa mais lúdica, mais real, artesanal, vamos dizer assim, quebra um pouco essa fábrica, né? E fica até mais encantador, porque você vai construir junto, você vai fazer parte do processo. E aí tem a questão da socialização entre a família, a criança, né? Eu acredito que é por aí que deve a educação prosseguir, né? Por esse viés, sabe? Voltar um pouco para trás, a tecnologia ela ajuda, o brinquedo complexo ele ajuda, ele é fundamental. Mas voltar um pouco para trás, para aquelas brincadeiras mais da infância, lá na década de 80, 90, na minha idade, na sua, eu acho que é um bom exercício para a gente pensar hoje nessa tarde. Obrigado pelo espaço. E a propaganda tem uma grande discussão aí na justiça, né? A propaganda para as crianças, em relação a brinquedos, a comida, a tudo que é colocado goela abaixo, né? Da infância. Então, é muito delicado mesmo, assim, propaganda de brinquedos, como eu disse aí, de brinquedos complexos, né? De brinquedos fabricados. Então, é uma coisa que tem uma discussão enorme aí. E as ONGs tentam barrar essas propagandas de brinquedos. De brinquedos, de tudo que é voltado para a infância, né? Muito bom, Cássio. Gratidão, viu? Mais alguém? Mais alguém? Então, vamos passar para frente? Vamos lá. Então, essa imagem é bem interessante, né? Que mostra as crianças bem à vontade. Aí vem a colocação. Coloque as crianças no pátio, no ambiente natural, e ofereça a elas objetos simples. Aí, os objetos. Elas ficam muito à vontade em casa. Então, soltem as crianças e ofereçam esses objetos a elas. Aí tem sugestões assim de milhões de coisas. Eu anotei três colunas de coisas aqui que eu quero citar para vocês, mas tem milhões de coisas que pode ser colocada na frente de uma criança num pátio ou num ambiente natural. Então, caixas de papelão, carretéis grandes, tocos de madeira, tampinhas, pedrinhas, bambolês, fitas coloridas, pneus, eles adoram pneus, as crianças, potes de sorvetes vazios, vidros e garrafas de plástico, papel pardo, giz de cera, tecidos, sementes, latas, fantoches, pentes e escovas, bonecos e bonecas, dentre muitos outros que servirão para o brincar da criança. Então, isso é só uma citação de alguns que existem, né? Então, coloquem as crianças com esses objetos para vocês verem como a criatividade é trabalhada. Então, a brincadeira trabalha a psicomotricidade, que é a questão do corpo da criança, além de trabalhar a criatividade, a espontaneidade,
a autonomia da criança, a autoconfiança, ajudando ela a tomar decisões e começando elas a tomarem as decisões, né? Porque ela essa questão de tomar decisões vai durante a vida todinha, né, do indivíduo. A afetividade, trabalha as regras e o cognitivo. E o que vocês mais acham que trabalha nas crianças? Vamos lá, quero a participação de vocês. Alguém? Vou falar uma piadinha que eu sempre solto. Um de cada vez não tumultua. Ai, professor Cláudio, estou rindo aqui. E aí? Quer comentar, professor? Nossa, eu estou pensando sobre tantas coisas aqui. Você sabe que eu sou um amante da filosofia. Eu sei. E a gente não pode pensar a educação também sem a filosofia, inclusive a filosofia da educação. E quando eu estou lendo todos esses tópicos aqui, elencados por você, criatividade, espontaneidade, a gente poderia ficar aqui um ano todo só com um tópico desse. Tem mais material que vocês possam imaginar. É por isso que quando a gente está no mestrado, no doutorado, a gente fica assim, perplexo, porque a gente fala um tópico assim, espontaneidade. E aí você vai estudar espontaneidade a vida inteira, porque você tem teorias e teorias e teorias sobre isso. Então, quando eu estou vendo tudo isso, no meu olhar, no meu entender, todos esses tópicos, isso aí era um ano para a gente conversar. Um ano só sobre criatividade, outro ano só sobre autonomia, outro ano só sobre autoconfiança. E detalhe, tudo isso englobado, e tudo isso perpassa a brincadeira, o brincar, perpassa a relação que a criança tem com o brincar, com o brinquedo, com a brincadeira, com o jogo, que a gente vai ver que na literatura isso tem distinções entre jogo e brincadeira e tudo mais, a atividade criadora, a ação criadora, para cada termo. Eu sempre costumo dizer até para os meus alunos da pós-graduação que os termos têm endereço certo. Então, quando a minha leitura é uma leitura que, quando eu olho tudo isso, eu fico pensando a complexidade que é a brincadeira, sabe? E é por isso que eu sempre falo para os meus alunos dentro de sala de aula, gente, a teoria ela é importante, a prática também é uma unidade indissociável, porque a teoria também faz a gente enxergar aquilo que a gente ainda não vê. Não é? Então, olha o tanto de coisas que o professor Cláudio está colocando aqui que são importantíssimas. Isso aqui é tudo muito importante. Então, quando a gente fala do brincar, da brincadeira, o professor está trazendo isso aqui belamente, e aí vocês estão, certamente estão pensando sobre aquilo que ele está trazendo aqui no dia de hoje. É tudo muito complexo, gente. Tudo muito complexo. A gente não precisa de um Edgar Morin para dizer que é complexo. Antes do Edgar Morin, já existiam autores, inclusive da educação, que já diziam que o ato educativo é um ato complexo. Eu posso citar aqui o Herbart, o Hatke, o Comenius, Pestalozzi, o Frebe, o Frenet, tantos outros, que eu li em primeira mão, que eu acho que o papel de um doutor é ler em primeira mão. É importante a gente ler os autores em segunda mão, terceira, quarta, quinta, no sentido de aproximação. Mas é preciso ler os autores em primeira mão, não é? E aí, quando eu leio e vejo tudo isso, eu falo, poxa vida, olha o tanto de coisas que a gente precisa dar conta, enquanto pedagogos em formação, que nós constantemente estamos sendo em processo. Olha o tanto de coisas, gente, que a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa trabalhar ou precisa saber do que o ato do brincar e a brincadeira envolve, não é? Então, nossa, eu fico assim, professor, eu fico olhando assim para cada tópico desse, não sei vocês, mas eu fico assim, criatividade, espontaneidade, isso me leva para cada, né, professora Magda, não sei vocês, né, professora Regina, a Eliane, a Evelyn, não sei, Garcia, né, não sei o que leva, assim, mas assim, me remonta a muitas coisas.
Professor, pense no termo criatividade, que loucura, a abrangência que dá isso, o ser criativo, né? Meu Deus, pega a arte, pega um monte de áreas, né? Pega o marketing, pega a comunicação, o jornalismo do Cássio aí, ó. A criatividade, o que um jornalista faz além de escrever, ele sendo criativo, ele vai ser benéfico para a formação dele, né? Com certeza, professor. E quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de biologia, quando a gente fala de matemática, a gente nunca deve esquecer que nós somos seres de afeto. Como dizia o Spinoza, que é o meu grande mentor filosófico. Então, mesmo as pessoas que querem retirar o afeto, isso é impossível, porque quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de emoção. Quando a gente está falando de espontaneidade, a gente está falando de sentimento. Quando a gente fala de autonomia, nós estamos falando de liberdade, nós estamos falando do exercer das relações sociais. Isso envolve afetividade. Então, a criatividade, a criação, o ato criador, ele é uma necessidade humana. Nós estamos vivos aqui hoje graças à criatividade humana que permite a criação de um oxímetro. Veja bem, o oxímetro que é capaz de medir o grau de oxigenação. Isso tudo é criatividade. Ei, isso tudo, antes de estar aqui, estava aqui. Estava na mente de uma pessoa. O pendrive que guarda tantas coisas. Na minha mesa tem um monte de coisa. Tantas memórias, não é? Isso tudo é exercer da criatividade. E o pedagogo, que lida com o material mais complexo que há sobre a Terra, que é o próprio ser humano, tem que ter consciência teórica acerca daquilo que a criatividade também implica nas brincadeiras. Então, por isso, professor Cláudio, que quando eu falei assim, não, o professor Cláudio vai fazer essa formação, que eu sabia que se ia trazer elementos riquíssimos para a gente poder conversar. A professora Regina quer falar também, depois o Cássio. Então, a professora Regina é uma grande amiga, ela é da área da capacitação de pessoas, então vamos lá. Obrigado, professor Charan, gratidão. Obrigada. Bom, eu não sou professora, aliás, eu sou dentista e amante do desenvolvimento humano. E por ser amante do desenvolvimento humano, eu me especializei em gestão de pessoas e trabalho com programação neurolinguística. E aí, quando a gente vê esses elementos aqui, criatividade, espontaneidade, autonomia, eu me remeto a uma frase que eu costumo falar muito, é que a criança nasce certa e nós, seres humanos adultos, estragamos tudo que ela traz de bom. Porque ela vem pura e ela vem pronta para aprender com amor, com criatividade, com inteligência. E aí, nós, adultos, impomos a ela certos padrões, certas obrigatoriedades que ela não está acostumada. E com isso, nós podamos toda a criatividade dela ao longo do tempo. E uma das primeiras palavras que nós ensinamos para as crianças é não, não. E ela cresce com esse não como uma forma negativa. É tanto que algumas crianças crescem sem saber dizer não, porque tem medo do não. Porque o não, ele sempre faz aquela referência a algo que pode ser punido, que é errado. E o não também tem um lado bom, que é o importante, que é você saber não para se respeitar. Então, quando eu vejo criatividade, espontaneidade, eu vejo tudo que hoje, no meu trabalho, eu tento desenvolver em grandes líderes. Tudo isso aí são competências que a gente pode deixar vir fluindo da criança, que ela já tem naturalmente, e que se a gente podar lá no futuro, ela vai ter dificuldade até no profissional, porque hoje eu, como desenvolvedora de pessoas, desenvolvedora de líderes,
eu tento, com as minhas atividades de programação neurolinguística, desenvolver essas competências. Um líder que tem competência, que a competência da criatividade, da autonomia, da afetividade, ele pode ser um líder potencial de agregar assim a coletividade na sua equipe e fazer da sua equipe uma equipe de alta performance. Então, tudo isso aí, eu acho que a gente tem que estimular na criança, sim, e evitar que todas essas características dela sejam cortadas por nós adultos. Muito bom, muito bom. Obrigado, Regina. Obrigada. O professor Cláudio, professor Cássio, quer falar também. Professor, E a Monique, enquanto o Cássio vai falar, a Monique também escreveu algo interessante aqui no chat. Ela diz: a criança está na descoberta do mundo, e quando entregamos objetos como estes para elas, é tudo de bom, porque elas vão usar a imaginação para a criação. Elas vão descobrindo a função de cada coisa, como também descobre outros significados para os objetos. Eita, Piaget e a teoria da extração das características da... Não, brincadeira. Monique, é isso. Também concordo contigo em tudo, tá? Professor Cláudio, o Cássio queria falar. Cássio? Na verdade, professor Charan e Cláudio, eu queria fazer assim para todos que estão aqui, né, nesse bate-papo sobre o brincar e a criança, eu queria ouvir um pouco do Cláudio, do professor Cláudio, ele voltasse, assim, falasse de forma bem resumida, uma curiosidade que me despertou aqui, como é que foi o brincar dele, quando ele tinha lá os seus 5 anos, 7, ver se ele se remete a esse passado. Eu queria que ele compartilhasse com a gente essa experiência, se foi um brincar lúdico, se foi um brincar um pouco mais complexo, com brinquedos complexos e fabricados. Como é que foi essa relação de infância? Porque hoje o senhor trabalhou isso, o senhor fez disso uma pesquisa científica, o senhor fala muito bem, com muita propriedade sobre isso, te respeito muito, e é uma coisa que eu comecei a me interessar por conta do senhor, eu acho isso fantástico, né? Um jornalista se interessando por coisas da educação, eu acho que está muito híbrido, né? E todos nós temos que ter essa paixão por aprender, né? Algo novo. Para mim é algo novo, não é da minha área, mas eu acho interessante, porque isso me remete à minha infância, me remete a como é que eu vou construir uma relação de pai e filho quando eu tiver meus filhos, entendeu? Isso é como se fosse uma base, entendeu? É uma cereja para mim, opa, já não cometer os mesmos erros. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência, como é que foi o seu brincar na infância, aqui com todos nós. Cássio, você é um educador jornalista, um jornalista educador, vice-versa. Cara, é engraçado que subiu a emoção, sabe, Cássio? Assim, de lembrar da infância. Você foi falando e eu fui lembrando. Cara, a minha infância foi extremamente, mas extremamente criativa. Eu criava grupos, clubinhos. Até hoje tem um clube que chama... Até hoje não, né? Assim, até hoje eu lembro, claro, era coisa da infância, né? Eu com 7, 8 anos de idade, criei um clubinho de meninos e meninas. E é engraçado que já incluía as meninas do grupo, né? Só que todos tinham que passar por testes de sobrevivência. A gente fez uma casinha em cima de uma mangueira, de uma árvore, né? Então era tudo lá. Então, assim, eu trabalhava a criatividade, a gente criava grupos pequenos grupos para resgate das pessoas na mata, por exemplo, resgate para salvar as pessoas de perigo de corte, né? Tinha até uma caixinha de medicamentos que a gente falava, né? Caixinha de medicamentos com os primeiros socorros. Engraçado. Então, eu trabalhei muita criatividade, sabe, Cássio? Foi muito interessante. E eu não parei. Eu fui de lá da infância até hoje. E hoje eu levo o palhaço pedagógico, que é o meu auge da minha criatividade. Né? Obrigado, Cássio. Mais alguém comentando?
É importante o comentário de vocês, viu? Para vocês participarem, vocês interagirem e ficar dinâmica nosso bate-papo. Professor Cláudio, até porque as alunas do curso de pedagogia têm muito o que ensinar para a gente. Eu sempre falo isso nas aulas, falo, gente, quando eu peço para participar da aula, para discutir acerca de uma temática, isso é diálogo. Quando a gente vai estudar lá na Grécia Antiga, estudar os grandes pensadores, o diálogo ele é isso, ele não é algo desprovido de uma certa sistematização acerca daquilo que se quer conhecer. Então, tem muita gente aqui, olha só a riqueza que a gente tem aqui. Então, às vezes eu falo assim, gente, compartilhe conosco, porque essa ideia de que aluno nada sabe, professor tudo sabe, que o aluno não tem uma experiência que ele possa compartilhar, isso é educação ativa, isso é, de fato, a pedagogia ativa. Ela parte desse pressuposto de que há uma relação de horizontalidade entre educador e educando, uma relação que é inseparável. Então, quando eu falo até para os meus alunos, gente, vão participar mais, eu quero saber o que vocês pensam, porque vocês também ensinam. A gente esquece que na vida ninguém é melhor ou pior do que ninguém, e nenhuma experiência é melhor ou pior do que outra. Então, a gente tem que compartilhar as nossas experiências. Então, eu só queria endossar a fala do professor Cláudio nesse sentido. Gente, vamos colaborar, vamos compartilhar as nossas experiências, porque eu sei que vocês têm muito o que ensinar. Tá? Cada um, Edgar, Eliene, eu cito os nomes que estão aqui, né? A Evelyn, a Kathleen, Luciene, todo mundo, a Monique, a Rafaela, a Regina. Não fique com a experiência com vocês, compartilhe, porque a gente tem a linguagem, e eu sempre falo isso, a gente tem a oportunidade de transferir experiências por meio da linguagem articulada, por meio da falativa. Então, se a gente tem essa possibilidade da cristalização do pensamento pela palavra, que na verdade palavra também é isso, é a cristalização do pensamento, do ponto de vista da psicologia, então a gente precisa, ou a gente deveria compartilhar mais e mais e mais e mais experiências, porque assim o nosso comportamento ele se complexifica e a possibilidade da gente imaginar, ela triplica, ela aumenta, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Para a gente ter essa ideia da gente poder compartilhar as nossas experiências. Isso, e é interessante, né, professor Charan, que isso foi por água abaixo, né? O que o professor tem o conhecimento divino, da divindade, eu digo divino de uma regra divina. Tipo, só ele detém o poder, né? Só ele detém o conhecimento. Isso já foi por água abaixo, pessoal. É uma troca de conhecimentos, uma troca de informações, de experiências de vida, né, professor Charan? Com certeza. Se você perceber, os grandes gênios da humanidade, os grandes matemáticos, os grandes educadores, os grandes pedagogos, eles sempre levaram consigo a humildade de aprender com as outras pessoas. Já pensou se o Darwin ou se o Freud fosse aprender apenas com pessoas com titulação igual a dele, de médico, neurologista, enfim, de psicanalista, de alguém que se debruçou em elaborar a psicanálise? Não, a gente aprende, o pesquisador deveria, inclusive, ter a humildade de aprender com todo mundo. Afinal, todo mundo ensina e todo mundo aprende. Essa é a realidade, né? Verdade, professor, excelente. Mais alguém? É importante a participação de vocês. Vamos lá, um de cada vez, senão tumultua, né, professor? Adoro essa frase. Eu arranjei essa frase, professor. Gente, eu só queria perguntar aqui para vocês que estão aqui, tá legal? Tá fazendo sentido para vocês, para a Eliene, para o pessoal que está aqui, deixa eu ver quem mais, deixa eu abaixar aqui, para o Garcia, para a Thalita, tá fazendo sentido para vocês? Porque para mim tá e muito, tá? Eu só queria dar esse feedback, que tá bem legal a formação de hoje, porque está me fazendo pensar, e a gente está aqui no centro universitário para fazer com que a gente... Porque o Piaget ele dizia que a escola, ela deveria... O papel da escola não era ensinar, né, para o Piaget, para nenhuma pedagogia ativa.
o Piaget ele falava que a escola deveria aumentar a nossa capacidade cognitiva. E, na realidade, o que ele estava dizendo era mais do que isso. É que o centro universitário, o conhecimento, ele deve fazer com que a gente veja as coisas de um ponto de vista um pouco mais complexo, porque as coisas de fato são complexas, ainda que pareçam óbvias. Então, toda essa formação que a gente está tendo, esse bate-papo que a gente está tendo, com certeza está fazendo com que a gente perceba, ou deveria estar, perceba a vida por um viés um pouco mais complexo, um pouco menos simplista, um pouco menos mecanicista, entende? Então, eu acho que também para isso servem as formações, para a gente complexificar ainda mais o nosso universo. Perfeito. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Última tentativa de alguém falar mais para a gente passar para frente. Dou-lhe uma. Então, vai o dou-lhe uma mesmo. Vamos lá. Pessoal, eu quero apresentar para vocês o projeto Território do Brincar, da Renata Meirelles, da pesquisadora. É um trabalho magnífico, que são vídeos, são pequenos vídeos de crianças brincando em todo o território nacional, em todo o território. Tem Ceará, tem Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, o Brasil todo. Então, tem um canal do YouTube que chama Território do Brincar, vocês colocam lá e procurem o Território do Brincar para vocês darem uma olhada nos vídeos. Eu tirei fotos só do trabalho que a Renata Meirelles fez com essas crianças, e é que ela continua fazendo, é um projeto contínuo, viu? Na verdade, não é um projeto, é um programa, né? As crianças brincando de elástico, até eu brincava de elástico na minha infância. O telefone sem fio, né? É o telefone sem fio? Não. Não sei se chama telefone sem fio, alguém lembra? Isso mesmo, telefone sem fio. Isso. Já brinquei Por incrível que pareça, a gente consegue se comunicar com ele. É genial, é magnífico, né? É genial, genial. Peão. Eu acho que aí é a espécie de uma amarelinha, né? Alguém sabe o nome específico dessa amarelinha? Essa tá diferente, essa eu não conheço, não. Ela é diferente, é porque em cada território, né, professor, vai trabalhar de uma forma diferente. Então, essa eu não tinha visto, achei interessante. E é do Território do Brincar. Olha o símbolozinho aí do território. É um curral feito com crianças, certamente com crianças mais novas, né? Então, com sementes, com pedacinhos de madeira, com toquinhos. A pesquisadora é essa, Renata Meirelles. Eu tenho um grande carinho pelo trabalho dela, viu? Aí ela vem com essa frase aí, a criança no brincar é puro movimento, assim como é a vida. E essa questão do movimento tem a ver com a psicomotricidade que a gente vê tanto na pedagogia, né? O movimento da criança é sem planejamento, ele é ousado. Imagine o salto que a menina dá, se não é ousado. Quem é que dá um salto desse? Um trapezista dá um salto desse. Mas está uma criança dando um salto desse, né? Vou entrar aqui numa pesquisadora que chama Chizuko Kishimoto. Kishimoto, vocês vão ver na literatura da área da educação, principalmente do brincar na infância. Kishimoto é um nome que aparece muito nos trabalhos científicos, nos artigos, nos periódicos. Então, vale a pena vocês pesquisarem essa professora, viu? Ela é lá da USP, da Faculdade de Educação da USP, da FE. Então, a escola ainda não aprendeu que no brincar a escolha é da criança e não do adulto. Vocês concordam com essa frase? O adulto se enfia no meio, né? Será que ele atrapalha? Será que não? Ai, eu tô aqui pensando. Como um bom vigotskiano que eu sou, eu tô aqui me coçando, mas eu vou deixar as pessoas falarem porque eu sou todo ouvido.
Gostei, professor, gostei da coisa teatral. Então, a escola ainda não aprendeu que no brincar a criança é que escolhe e não o adulto. E essa pesquisadora é uma referência, viu? Ó, pesquisadora Tizuko Kishimoto, da Faculdade de Educação, ela acredita que na importância das mediações do adulto e que isso proporciona qualidade no brincar das crianças. Então, ela acredita, a área da pesquisa dela, a área não, a linha de pesquisa dela faz com que ela ache que é importante a intervenção do adulto na brincadeira das crianças. O que vocês acham? Isso é importante a gente debater, né, professor Charan? Eu medio as crianças ou deixo as crianças bem à vontade, não faço intervenção, não atrapalho ou não colaboro, dependendo da forma que a gente enxerga. E aí, o adulto entra na mediação ou não da brincadeira das crianças? Essa parece ser uma questão simples, mas não é na literatura, não tá, é. gente? Só deixando claro que essa é uma questão muito complexa que é debatível ainda hoje, e é debatida até hoje na pedagogia, tá bom? Exato. E cada linha vai ver de uma forma, né, professor? Uhum. Já a Renata Meirelles acha que tem que deixar as crianças bem à vontade, né? E aí, gente? Pedagogas que estão aqui, pedagogos, o que vocês pensam sobre isso? Curioso, eu quero saber. Posso falar? Deve. Bom, eu entendo que deve ter um meio termo aí, né? Porque a criança precisa liberar sua criatividade, precisa brincar com a emoção dela, que é assim que ela aprende, mas o mediador, que seria o adulto, estaria ali não como um limitador. Você não pode ser um limitador da criatividade, mas estar ali observando, diria até aprendendo também, porque o adulto, se ele se permitir e se entender, ele aprende muito com a criança. Então, ele vai estar ali apenas como mediador para prevenção, para cuidados e intervir no momento certo para prolongar o ensinamento do aprendizado que está começando ali. Por exemplo, se a criança nas brincadeiras, ela tem descobertas imensas, só que ela não tem a capacidade de desenvolver aquela descoberta para transformá-la no conhecimento. Então, a partir do momento que tem o mediador e que esse mediador observa aquela descoberta, pode estar ali para transformar aquilo num conhecimento. Interessante, Regina, muito bom. Eu acho que eu vejo, sabe, durante a minha vivência, Regina e todos aí, que vou dar um exemplo simples. Por exemplo, as meninas e os meninos também estão brincando de casinha. Estão lá com o jogo simbólico, acontecendo. E aí, na cozinha das crianças, elas estão lá lavando os pratos, tal e tal. Aí o adulto se toca, percebe, aí como você disse, não limitador da criatividade, mas ele percebe que um pano de prato viria bem. Aí entrega o pano de prato para as crianças ou coloca lá em cima da bancadazinha para já ajudar as crianças a trabalhar a criatividade mais ainda. Eu acho que essa interferência é interessante, viu, professor Charan e Regina? Eu acredito, professor Cláudio, que a própria criança, no brincar, ela já traz todas aquelas competências, né, que você elencou lá no começo da apresentação. Só que precisa, às vezes, como a colega acabou de falar aí, de uma intervenção para estimular essa criança a trabalhar essa criatividade dela, porque ela já é criativa, ela já é um ser que comunica. A criança, ela comunica muito. Muitas vezes os pais não percebem, mas a criança, ela já traz na sua essência
uma comunicação desde quando ela nasce, desde quando nós nascemos, nós já estamos ali comunicando, já estamos ali, a mãe com a criança recém-nascida já está tendo aquele contato, aquela comunicação, né? Então, ela já está no brincar. E a partir que a gente vai crescendo, esse brincar ele vai ficando cada vez maior. E a criança ela vai dando os sinais. Então, é uma discussão para vocês que são da área da pedagogia, que eu não vou entrar muito nessa seara, que eu não sei. Não quero falar bobagem, me corrija se estiver falando algum equívoco, por favor. Mas eu acredito que essa intermediação ela tem que ser feita de forma pensada e bem trabalhada, né? Para não tirar toda essa ludicidade, todo esse encantamento, né? Que existe no brincar. Porque se o adulto ele interferir demais, talvez esse encanto e essa afetividade, essas emoções, elas podem ser um pouco meio que frustradas. A criança pode se frustrar porque há uma intervenção de um adulto ali sendo um intermediador, mas ele está meio que não, às vezes, colaborando, ele está meio que, né? Então, deixar a criança ser criança e deixar ela brincar, ela se conectar com o mundo externo, com os demais indivíduos, eu acredito que é mais enriquecedor. Essa mediação ela tem que ser muito bem trabalhada. Eu acredito nisso. Não sei se estou falando alguma bobagem. Não, tá não, ô Cássio, que isso? Você falou da questão do cuidado. É ter cuidado na intervenção, né? Se tem intervenção do adulto, tem, mas com cuidado e muita cautela mesmo, porque pode realmente atrapalhar a brincadeira das crianças. Essa é a verdade. Olha, eu queria também falar aqui do Cláudio. Cláudio, você não quer fazer um mestrado comigo, não? Eu te oriento, viu? Na educação, viu? Rapaz, sério? Que bom. Cláudio, o próprio Cássio. Eu quero também fazer um mestrado. Vocês dois, porque olha só, gente, quando eu estava pensando aqui sobre o papel que a brincadeira tem, sobretudo na perspectiva da psicologia, e a gente percebe nos animais não humanos, e o Huizinga também vem trazendo isso, a questão do jogo, os mamíferos, eles brincam, né? Os cachorrinhos, os gatinhos e tudo mais, eles brincam na natureza, né? Não é só a espécie humana que brinca. Claro que a espécie humana, a mediação cultural faz a total diferença, porque os animais eles têm um contato com a realidade que é um contato imediato, não é um contato mediado pelos signos, pelas ferramentas culturais, pela linguagem articulada, etc, etc. Então, eu estava pensando que a sociedade que a gente quer é a sociedade que vai ser forjada no seio da brincadeira ou não. Então, veja que a formação do caráter, a formação da personalidade social, ela perpassa a brincadeira. E a brincadeira ela não é singular e ela não é histórica. Então, a brincadeira ela muda, os brinquedos mudam, os conceitos mudam, a ciência muda, está tudo em constante fluxo dialético. Se a gente quiser trazer aqui a condição heraclitiana de compreensão do universo, do mundo e da vida. Então, quando a gente fala sobre essa mediação do adulto, sobre a brincadeira, sobre o jogo, sobre as regras, sobre a dramaticidade a qual a brincadeira está envolta, porque a gente não pode esquecer que a vida, do ponto de vista da psicologia, e assim eu creio, é um drama. É um drama. A vida, a gente não tem garantia de nada, que ela é totalmente imprevisível, ainda que a gente calque o futuro no presente. Tudo bem. Mas as possibilidades, as determinações são múltiplas e são simultâneas, então as causalidades estão aí. O que eu quero dizer com tudo isso? É que quando a criança quando ela brinca, nessa brincadeira, ela está forjando aquilo que será a sua personalidade social. E não apenas isso, está forjando o seu próprio psiquismo. Isso não é pouca coisa.
Isso é só o objeto da psicologia do desenvolvimento. Então, quando a gente está falando de brincadeira, é algo muito sério. É interessante esse paradoxo. É algo muito sério. Isso, eu já ouvi essa frase e me instiga, viu, professor, essa frase. É algo muito sério. Então, a gente precisa entender que a brincadeira, ela é, como diria Vygotsky, e aqui é a frase dele mesmo, a brincadeira é a escola de vida da criança. Então, como é que seria, professor Cláudio? Eu gosto de inverter as questões um pouco. Como é que seria uma sociedade que não brinca? No futuro, o que é primeiro assim, o que é brincadeira? Que a gente tem que tentar definir um pouco as coisas numa conversa, talvez não para hoje, mas para outro momento, e saber assim, poxa, o que é brincadeira? O que é brincar? O que é brinquedo? A gente tem vasta literatura sobre cada coisa dessa que eu falei agora. Então, quando a gente fala na brincadeira, que a brincadeira ela auxilia nessa formação da personalidade social, que a brincadeira é uma extensão da vida social e que de forma alguma nós estamos fora da vida social, como se nós fôssemos seres deslocados da natureza, e na verdade nós somos uma extensão da natureza biológica e cultural. Biológica porque nós somos seres biológicos e culturais porque também nós somos seres biológicos numa relação de unidade, numa relação de monismo filosófico. Monismo, na filosofia, é a doutrina da unidade. Monismo é falar dessa indissociabilidade que existe entre ser e estar, entre sociedade e indivíduo, que, na verdade, indivíduo significa indivisível. Então, a criança é um indivíduo nesse sentido, porque ela é um ser indivisível, não tem como a gente fragmentar a criancinha em afeto, intelecto, em mente, corpo, ela é tudo isso e mais. Então, mais uma vez, professor Cláudio, quando você trouxe esses axiomas, essas afirmações, nos faz pensar a complexidade que é a brincadeira. Um engenheiro não tem a perspectiva da complexidade que um pedagogo tem quando estuda a literatura. É por isso que serve a teoria. Um engenheiro mecânico, mecatrônico, ele vai olhar uma brincadeira e não vai ver nada. E o pedagogo vai ver tudo e mais um pouco. Assim também, como um pedagogo vai olhar uma ponte, ele não vai olhar nada, ele vai olhar uma ponte. Já um engenheiro vai saber a estrutura, os ligamentos internos, se aquela estrutura, do ponto de vista da sustentabilidade, é sustentável ou não, e até que ponto é ou não. Então, a gente tem que olhar o mundo de acordo com a nossa ciência. Nesse caso, é a pedagogia. Então, quando a gente observa as pessoas brincando, se você não enxergar nada, tá errado, tá errado. Tá faltando formação para esse pedagogo. O pedagogo, ele não pode olhar as crianças brincando e não enxergar nada e achar que aquilo é uma brincadeira pura e simplesmente. Não pode. Está faltando complexidade teórica. Está faltando a argamassa teórica. Está faltando referencial teórico. Não pode. Seria a mesma coisa de um físico olhar partículas e achar que está ok. Não, o músico que tem que olhar as partículas e achar que aquilo está bonito e tal. O físico, ele tem que entender a condição subatômica, os quarks, os átomos, os elétrons, como é que eles funcionam. Mesma coisa, por isso que a gente está aqui, gente. É por isso que a gente está tendo essa formação aqui. O pedagogo, ele não pode observar uma atividade do brincar e só olhar e falar, as crianças estão brincando. Não, não é. Você é engenheiro? Você é médico? Não, você é um pedagogo. Então, para o pedagogo, a brincadeira é muito séria. Então, vocês têm que entender na literatura o que tem sido falado sobre isso. As definições acerca do que é brincadeira, do que é brincar. Tá? E vocês precisam também ter a experiência prática da brincadeira, de observar a brincadeira, de estar ali ao lado da criança, fazendo todo o processo de atividade guia do desenvolvimento dessa criança. Estão entendendo? Está claro para vocês? Estou me fazendo claro. Professora, isso é tão sério que o senhor está falando, isso é muito importante que a gente consegue aqui filtrar, né?
É uma aula, é um aprendizado riquíssimo para quem essas pessoas que estão aqui. E aí eu queria falar assim para o professor Cláudio, e essa qualidade, porque o senhor coloca muito, essa pesquisadora, ela fala que o adulto, com a mediação do adulto, vai proporcionar uma qualidade no brincar. Mas, professor Cláudio, como um bom jornalista, o que seria, fazendo uma pergunta, colocando para que o senhor responda, o que seria essa qualidade no brincar? O que é qualidade de uma brincadeira? Como é que o senhor me responderia a isso? Qualidade do brincar significa o que para o senhor? Na verdade, Cássio, e essa palavra qualidade, essa frase vem da professora Kashimoto mesmo, né? Só que, assim, qualidade, ela diz que quando tem a intervenção, a brincadeira tem metodologia inserida, tem trabalhos pedagógicos inseridos, mas isso é uma opinião dela, entendeu? Eu acho que tem que ter, quanto menos intervenção do adulto, melhor. Tem que deixar as crianças... Eu vi vídeos assim muito interessantes de escolas, acho que uma escola lá de São Paulo, eles só colocavam os objetos no pátio e, né, deixava as crianças para o pátio, soltava as crianças lá, e as crianças iam pegando os objetos e ninguém interferia, ninguém. Já é outra vertente, né, diferente da Kashimoto. Entendeu? Professor, só a gente tendo aqui cuidado, assim, daqui uns 20 minutinhos, né? Eu vou ter outra reunião, então se a gente pudesse fazer até daqui, eu sei que está muito bom, né? Eu vou ter outra reunião, mas, gente, uma coisa que eu queria falar antes de deixar o professor Cláudio concluir esses 20 minutos, é dizer o seguinte, gente, se o pedagogo ouvir a criança, o pedagogo ter a escuta sensível freiriana mesmo, aquela escuta à la Freire, de você realmente escutar, não só ouvir. Você escutar a criança, veja o que elas estão dizendo acerca da pandemia. Gente, o adulto ele tem que parar de falar, pegar a voz da criança. Não, a criança ela tem voz. Basta a gente escutar. Isso não sou eu que estou falando. São os grandes educadores. Pestalozzi, Freinet, quem estudou aqui educação infantil comigo, a Rafaela sabe. Todo mundo sabe. Os autores falam, gente, pedagogo tem que ouvir. E eu acho que não é só pedagogo, não. A nossa sociedade tem que ouvir as crianças. A gente fala muito, as crianças têm que fazer isso, isso e isso. Você adulto sabe bem. Eu sei que o papel do adulto, enquanto um ser consciente que pensa de forma lógica, que pensa de forma crítica, conceitual, eu sei que obviamente, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança. Mas, sobre muitas coisas, vamos deixar as crianças falarem. Como é que elas estão sentindo na pandemia? Elas, não o adulto falar por elas. Elas, como elas estão sentindo na pandemia? O que é preciso que mude? O que elas querem que seja feito? Então, o pedagogo ele tem que ter essa escuta sensível em relação aos educandos, aquele período da condição humana, que é o período da primeira infância, enfim, da infância. Vamos escutar mais, ter mais humildade para escutar as crianças e pensar, poxa, o que a gente pode fazer para ajudá-las nesse sentido, né? É engraçado que tem uma frase que extremamente me incomoda, tanto pode ser no pai ou na mãe, que quando perguntam para a criança, você gosta de fazer tal coisa por quê? Aí o pai ou a mãe responde, não, ele gosta de brincar disso e daquilo. Cara, deixa a criança responder, pelo amor de Deus. Deixa a criança falar. Ela tem voz, professor, né? É isso que o senhor está falando. Essa frase, para mim, é uma das piores que eu ouço dos pais. Posso continuar, professor? Então, vamos lá. Como dizia o palhaço pedagógico, one, fru, free, fro. O artista plástico Ivan Cruz. Alguém já ouviu falar? Ivan Cruz, eu acho que ele é carioca, se eu não me engano. Desculpem eu não saber se ele é carioca, mas ele é carioca, sim. Então, ele tem um trabalho um trabalho artístico chamado Brincadeiras de Criança. Então, tá vendo? Nessa imagem aí, ele coloca várias brincadeiras ao mesmo tempo e crianças num ambiente natural. Olha como é que é interessante. Então, o Ivan Cruz é um grande cara, viu? Um grande artista plástico. Brincadeira de roda, é sempre sem rosto, porque ele diz,
Ele diz que sem rosto é porque cada um que visualiza a obra dele vai visualizar a criança sorrindo, meio entristecida, cada um vai ver o rosto do jeito que ele vê, entendeu? Cada um vê do seu jeito, visualiza a obra do seu jeito. Amarelinha, brincadeira o barquinho de papel. Aí é legal porque ele colocou tanto a menina brincando quanto o menino, né? Ó, também aqui ele fez a mesma coisa, um menino e uma menina brincando de bambolê. Cabra cega. O Ivan Cruz aí. Ele pinta as escolas, né? As escolas contratam ele e ele pinta as paredes das escolas. É belíssimo o trabalho dele. Eu não sei se a pronúncia é François Douto, tá certo, professor? Acertei. Ela é psicanalista, né? Françoise Dolto. Françoise Dolto. Françoise Dolto. É. Tô indo bem, professor. Já a minha primeira aula do mestrado, de francês. Obrigado, professor. Oui, parce que je parle français. Quand j'étais trop petit, j'ai appris le français. Pour moi, c'est presque la même chose. Portugais et français, c'est presque la même chose, n'est-ce pas? Genial, professor. Muito bom. A criança não vive no tempo futuro e nem no passado. Ela vive no tempo da eternidade. Olha que frase magnífica essa da Françoise. O easy no final, né? Françoise. Dolto. Então, essa frase é magnífica, né? A criança não vive nem no futuro nem no passado, mas na eternidade. Isso mostra como as crianças são maravilhosas. E para finalizar, quero indicar esse filme para vocês. Alguém já assistiu ao Começo da Vida? Esse cartaz aí é da parte 2, que é magnífico. A parte 1 mostra do nascimento até ali 2 anos de idade. Depois, na parte 2, no outro filme, mostra as crianças no ambiente natural, mostra as crianças com a relação com a natureza, tá bom? E são crianças mais velhas. É bem interessante. Eu preferi, na minha opinião, o 2, a parte 2. Eu fiquei apaixonado, quero assistir de novo. E eu assisti semana retrasada. Tá na Netflix, tá? Beleza? É isso, professor. Professor Cláudio, então, a gente encerra essa nossa conversa aqui agora. Quero te agradecer demais por hoje, pela formação de hoje. Sempre é muito importante. Também vou te convidar para algumas aulas aí, para você estar próximo a gente, que é sempre muito importante. Professora Magda, professora Regina, eu chamo de professora Regina, né? Estão convidadas também para dar formação aqui em algum momento. Inclusive, professora Magda, se você quiser, já na próxima semana, fazer uma formação, assim, a gente pensar uma formação, assim como o professor Cláudio fez uma formação aqui conosco essa semana, você pensar alguma temática em relação, você tem vasta experiência lá com a Casa Azul, né? Então, trazer... porque hoje, nosso tempo hoje está se encerrando aqui, então a gente tem que, infelizmente, terminar a reunião. Mas, assim, o que você acha da próxima semana você fazer uma formação com a gente? Eu sinto muito agradecida, adoraria. Inclusive, eu até coloquei no chat que eu separei umas fotos que eu encontrei aqui do nosso projeto, né, sobre essa questão do brincar, da construção do brinquedo. Na Casa Azul, né, nós estamos sentindo muita falta porque o ano passado e esse ano nós não estamos atendendo as crianças. E nós temos no mês de outubro a Semana do Brincar. Toda a casa se mobiliza na construção de brinquedos, contação de história. Então, apresentações, foram até algumas fotos que eu separei aqui para mostrar para vocês,
nós fazemos essa Semana do Brincar. Então, nós levamos toda a nossa, vamos dizer, comunidade, né? Nós atendemos Samambaia, Riacho Fundo 2, Vila Telebrasília e São Sebastião. São 1.940 crianças e adolescentes. Então, nessa semana, Semana do Brincar, nós fazemos desde a construção dos brinquedos até a contação de história e apresentação, e é tudo feito pelas crianças, né? Então, se você quiser a Semana do Brincar, a gente pode fazer, onde eu posso trazer bastante fotos, né? Posso convidar a Mara, que é a nossa educadora, e convidar vocês também, se for no YouTube, no canal da Casa Azul, né? Agora, na época da pandemia, nós estamos fazendo essas brincadeiras e essa construção com as crianças por meio do Meet e também do canal do YouTube, né? Então, os alunos podem ir lá no canal do YouTube que eles vão ver algumas brincadeiras, algumas interações que a gente faz com as crianças. Ô Magda, né, no caso você não toparia fazer na semana que vem, não, uma espécie de relato seu sobre a brincadeira na Casa Azul, ou a tua experiência, para você contar a tua experiência, aquilo que deu certo, aquilo que dá certo, aquilo que você realmente percebe acerca da importância que a brincadeira tem nos educandos, nas crianças, enfim. Aí eu deixaria livre, quer dizer, você... Com certeza, a gente pode até falar nessa parte, porque quando você entra para a área da pedagogia, você acha que você vai trabalhar só como docente. Sala de aula, eu vou alfabetizar e tudo. Na parte que é a nossa, que é do socioeducativo, né? Nós trabalhamos com vulneráveis, todas as vulnerabilidades. Então, é nesse momento do brincar que você descobre, às vezes, a vulnerabilidade daquela criança. Olha que... Quais são até os direitos que estão sendo retirados delas, né? A gente consegue saber se uma criança está sendo abusada no momento do brincar. Olha, se ela está passando alguma necessidade, se a família tem alguma necessidade, nesse momento do brincar. Então, eu vou preparar aqui e a gente faz semana que vem nesse horário. Né? Ok. Magda, então a gente vai conversando, então, para a gente estabelecer qual que será o título, para eu fazer a arte, para a gente poder divulgar, como eu fiz com o professor Cláudio. Gente, então, ótimo. Eu queria agradecer. Então, a próxima semana, então, vai ser a professora Magda, que vai fazer a formação. Está imperdível, ela já deu umas dicas, assim, umas deixas, assim, da gente... Como é que você, pedagogo, percebe a condição psíquica da criança ali na brincadeira? Será que ela revela ali? Como é que... Isso é método, cara. Isso é metodologia, isso é pedologia, isso é ciência da infância. Isso é método, isso aí, na pós-graduação, a gente tem aula para saber como é que a gente acessa o psiquismo da criança. Hello, pedagogas que estão aqui, atenção, isso é método, isso é ciência, ok? Tá bom? Então, assim... a Magda, então, vai dar essa formação para a gente, que a gente vai conversar mais, para fazer a arte. Como a gente vai terminar aqui, gente, eu gostaria que vocês falassem alguma coisa, os últimos comentários da Regina, das alunas que estão aqui, o que vocês querem falar antes da gente terminar a nossa reunião? Por favor, palavra de vocês. Será um prazer, muito obrigado. Espero vocês na semana que vem. Obrigado, professora Magda. Alguém quer falar alguma coisa, fazer os últimos comentários antes da gente terminar a nossa reunião? Quem quer comentar? Professor, eu queria saber, licença, eu queria saber só sobre o seminário, professor. Tá, sobre o seminário eu vou colocar... Você está lá no grupo do Zap, não tá? Tô não, é porque, igual eu falei para o senhor, eu tive que trancar, né, esse semestre, então por isso. Certo. O seminário, ele está um pouquinho mais à frente, então... Eu só fiz questão de citar, só para dar aquela curiosidade, mas na próxima semana eu vou falar, e aí isso vai chegar na Pedagogia Estácio, tá? Então todo mundo vai ficar sabendo. Então não fique preocupado que mais informações chegarão no momento certo, ok, Thiago? Combinado. Obrigado, professor. Gratidão. Eu que agradeço. Eu acho que a Regina queria falar, se não me engano. Diga aí, Regina. O áudio está... Regina. Regina, está sem áudio.
áudio, Regina, tá desligado. Eu só queria agradecer a oportunidade, que embora eu não seja do mundo da pedagogia, eu acredito que desenvolvimento humano tem muita relação com o tema. E agradecer o convite do Cláudio, né, que foi ele que me enviou o convite. E dar os parabéns para vocês que levar aprendizado é uma forma também de aprender, né? Então, parabéns por esse método que vocês estão tomando. Obrigado, Regina. Seja sempre muito bem-vinda aqui, tá? Os encontros, sempre esteja aqui. Se quiser também convidar mais pessoas para estarem aqui conosco, sempre cada vez mais a gente o ambiente fica muito enriquecido com as trocas de experiência, tá bom? Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação hoje. Obrigado, Regina. Obrigada. Professor, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado, professora Magda, obrigado a todos os alunos e alunas, foi excelente, fico muito feliz com o resultado da palestra. Eu estou felizíssimo, tá? Alguém quer falar? Se alguma aluna quer falar? Ninguém quer comentar nada? Luciene, Monique, Evelyn, a Monique já comentou no chat. Kathleen, não, tudo bem? Tá tudo certo? Rafaela, Olinda. Tá, então, ninguém? Não quer falar nada? Ninguém? Gente, então, agradecimentos aqui. Horas complementares, hoje o professor Cláudio vai me falar, tá bom? O coordenador, então, vai ter horas complementares para vocês que estão participando aqui, etc, tá bom? Então, eu vou comentar com vocês, qualquer coisa eu estou aqui no Zap, e aí eu passo para vocês as informações que o professor Cláudio, coordenador, me repassar agora à tarde, tá bom? Muito obrigado, gente, a todas e todos aqui. Tenham uma excelente tarde, tá bom? Se cuida lá, usa máscara, passa o álcool, que a coisa tá feia, tá bom? E a gente se fala, tá? Tchau, tchau. Valeu. Eu vou parar de gravar aqui a reunião para que fique aqui constante. Um abraço, professor Charan. Tchau, até mais. Valeu. Tchau.